Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa disciplina de análise de sistemas. Estamos começando a nossa quarta teleaula. Sou o professor Marcelo Leite Rios e estamos finalizando, a nossa disciplina. Já estou começando a sentir saudade dessa disciplina que é tão boa. E aqui ao meu lado estou com a professora Eliana. Boa noite, professora. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os alunos, os tutores de todos os polos. E vamos aqui finalizar o nosso curso de análise de sistemas e sempre lembrando que estamos aqui para qualquer dúvida. Então, nós vimos aí durante as outras aulas, falamos sobre os aspectos da disciplina de análise de sistemas e o objetivo da nossa aula de hoje é fazer uma revisão do conteúdo que foi apresentado a vocês, que vocês estiveram acompanhando a gente através da teleaula e também através do caderno da disciplina. E o objetivo é a gente revisar aqui os principais conteúdos para que vocês possam fazer uma boa prova, certo? Então vamos ao roteiro da nossa aula. O objetivo da aula de hoje é um conteúdo já conhecido por vocês, Primeiramente, conhecer a teoria, na verdade é a gente relembrar, a modelagem e o desenvolvimento de sistemas. Segundo, esse aqui foi o primeiro item. No segundo item, o objetivo é reconhecer as principais características dos diagramas da UML. Vamos relembrar essas características. Identificar os objetivos e as diferenças entre os diagramas. A gente conheceu aí 3 principais diagramas da UML. Então vamos aí rever os objetivos e as suas principais diferenças. E por fim, um outro objetivo também da aula de hoje é conhecer os passos necessários para realizar a análise de sistemas. Então, os aspectos importantes dessa aula é a gente relembrar, pessoal, que o desenvolvimento de sistemas, ele é realizado com o analista de sistemas, o profissional de tecnologia, realiza essa análise de sistemas, elabora o projeto do software através dos diagramas da UML. Então, a gente conheceu aí alguns diagramas da UML e a gente conheceu ali os passos que são necessários para que a gente possa realmente desenvolver um sistema de forma correta, que atenda às necessidades do cliente, ok? Então, visto aqui os objetivos, vamos então aqui à agenda da nossa aula, que trata da revisão teórica. Então, a gente viu que a nossa disciplina ela foi dividida primeiramente no aspecto teórico, onde a gente viu a visão geral da teoria de sistemas, modelagem de sistemas e processo de desenvolvimento de sistema. Essa é a parte teórica que é bom a gente conhecer. E aí tem a revisão também, chamada aqui diagramática, ou seja, dos diagramas que nós desenvolvemos no decorrer desta disciplina. Diagrama de caso de uso, diagrama de classe e diagrama de interação, ou então diagrama de sequência. Foram os diagramas que nós utilizamos aí no decorrer da aula. Começando por esse aspecto teórico, então vamos falar da teoria geral dos sistemas, para a gente lembrar. O que é um sistema? É um conjunto de partes interrelacionadas que interagem para alcançar um objetivo comum. Então, são várias partes que se comunicam, trocam mensagens para alcançar um objetivo comum. E o segundo item fala que sistema é um conjunto de eventos que se repetem ciclicamente na realização de tarefas pré-definidas. Então aqui, não sei se vocês estão lembrados, aqui o exemplo da máquina de lavar, um exemplo de sistema para a gente dizer que ela realiza um conjunto de eventos que se repetem ciclicamente na realização de tarefas pré-definidas. Então esse é o objetivo de todo o sistema. O sistema, o que
que ele propõe, né? A ideia existe uma necessidade, um problema inicial, e a partir desse problema inicial surge a necessidade de desenvolver um sistema. E aí, né, professora, nas empresas, normalmente a demanda é que vem para o analista, para o profissional de tecnologia, essa demanda, essa necessidade que tem que ser resolvida através de um sistema, né? Isso, é o que a gente costuma dizer, né? O que é um problema para os outros, para o analista, para o pessoal que é o desenvolvedor de um projeto, é uma oportunidade, né? Porque nós temos que pegar o problema e vamos resolver e dar uma melhor solução, né? Então, tem muita gente que reclama de problema, mas esses problemas são bem-vindos na nossa área, né? Porque é uma oportunidade da gente fazer um bom projeto. E através desses problemas que a gente encontra, que os departamentos vão trazendo, o setor de informática procura resolver através de uma solução sistêmica. É por isso que então chama-se de solução sistêmica, porque aquela solução vai procurar resolver, né, uma solução para aquele problema que foi encontrado no setor. Então, a partir do momento que a gente desenvolve o sistema, ele vai repetir um conjunto de eventos, voltando para o conceito de sistema, né, um conjunto de eventos que vão se repetir ciclicamente até que se resolva o problema, a fim de atender aquela demanda de determinados setores dentro de uma empresa, ok? Seguindo, então, falamos da teoria geral de sistema, agora um conteúdo também que nós tratamos foi a diferença entre dado e informação. Primeiramente, sobre dado. É qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz à compreensão de um determinado fato ou situação. Então, esse é o dado. A gente diz que o dado ele é um fragmento, né, um pedaço da informação. E o que vem a ser informação? É uma estrutura significante com a intenção de gerar conhecimento, né? Então, veja bem aqui nessa pirâmide que o dado ele está na base, né? Ou seja, o dado ele está ali na parte mais baixa. Quando a gente consegue organizar esses dados de forma coerente, né? Aqui a gente tem, então, a informação. Então, o conjunto de dados organizados, eles geram uma informação. E com essa informação, né, a gente consegue, então, gerar o conhecimento, que é o que as empresas esperam. Então, os gestores investem em tecnologia, por quê? Porque a tecnologia ela gere um conjunto de dados, né, para poder gerar informações, e com essas informações o gestor pode tomar uma decisão. Então, ele vai tomar as decisões com base nos relatórios que são apresentados através dos sistemas que estão funcionando naquela empresa. Tá? Então, a ideia é essa, dado, informação e conhecimento. Acima de conhecimento também teria um outro nível que alguns autores falam da sabedoria, né? Que é como aquele gestor vai utilizar o conhecimento. Então, ele tem que ter sabedoria para utilizar o conhecimento que está lhe sendo oferecido. Ok? Então, dado informação, só para a gente revisar, vamos seguir. Agora, falando dos elementos, são elementos e fases de um sistema. Tá? Então, quando perguntarem para vocês os elementos de um sistema, vocês sabem que é entrada, ou seja, aqui a gente vai ter os dados. Então, vamos ter os dados aqui na entrada. Vamos ter o processamento, que o sistema vai fazer isso, né? Ele tem um conjunto, como a gente acabou de ver o conceito, um conjunto de eventos que vão processar esses dados e vai gerar como saída a informação. Então, a informação ela vai ser esse conjunto de dados organizados que foi gerado através desse processamento, que é o sistema. Então, os elementos de um sistema é entrada, processamento e saída. Podemos utilizar aqui o controle e avaliação, né, como algo para aprimorar as informações que saíram aqui, para que nas próximas vezes o processamento seja aprimorado. Tá? Então, vai acontecer ali, vai realimentar, né, professora? Como é que é importante essa questão do feedback, né, para o sistema? É importantíssimo, viu, professor? Porque é aí que nós vamos trabalhar os erros das informações que são alimentados ou às vezes não estão dentro do padrão que elas precisariam estar trabalhadas, estarem dentro de um padrão de requisitos para que o sistema gere informações corretamente. Ok, então é importantíssimo, né, esse trabalho do controle e avaliação para que nas próximas vezes a gente possa aprimorar o processamento do sistema, certo? Então, elementos de um sistema, entrada, processamento e saída, fácil e tranquilo. Lembrando que dado, ele vai estar ali nas entradas, né, na entrada do sistema,
vai ocorrer o processamento para gerar saídas, né, que são as informações para o cliente que vai utilizar o sistema. Seguindo aqui, em tela agora vocês estão vendo aí a modelagem de sistema. Então, o que vem a ser, né, a modelagem de sistema? Para criar um sistema de informação, é essencial definir os objetivos a serem alcançados. Então, para a gente desenvolver, a gente tem que saber, né, desenvolver um sistema, temos que conhecer os objetivos. Todo sistema de informação é concebido para resolver um ou mais problemas. Então, a gente falou agora há pouco dos problemas que existem dentro da empresa e que a gente pretende resolver esses problemas através de uma solução sistêmica, através de um sistema de informação. E, por fim, para que a gente consiga entender a complexidade do problema e definir um modelo ideal de solução, precisamos realizar a modelagem do sistema. Perceba que a gente teve que passar por 3 itens para depois falar da modelagem, né? Primeiro a gente viu que para criar um sistema é essencial conhecer os objetivos, depois falamos que sistema de informação vem para resolver problemas e por fim, para a gente compreender a complexidade de um problema, a gente tem que fazer a modelagem. Então a modelagem ela é essencial para que a gente consiga desenvolver um sistema eficiente. Tá? Muitas vezes o profissional de tecnologia ele fica ali alienado à programação, ele quer começar logo pela parte da programação. Mas antes da programação tem a etapa de modelagem, que é justamente o objetivo dessa disciplina, né, professor? Quando a gente fala dos diagramas, que já a gente vai revisar, os diagramas servem para a gente ter uma visão mais clara antes de desenvolver, né? Isso. Né? Porque, como você explicou anteriormente, nós temos a informação, o dado e o conhecimento. E para que a gente chegue a triar aqueles dados, fazer uma seleção de quais serão realmente as informações corretas para se colocar num banco de dados, nós temos que fazer esse molde, esse modelo. O que é que realmente nós vamos mapear para solucionar o problema de um projeto novo? Muito bem. Então, está aí a importância da modelagem, né? Por que a gente tem que desenvolver esses modelos? Então, agora vocês sabem que a modelagem ela é representada através dos diagramas, que é o que a gente vai tratar já aqui na nossa revisão. Seguindo, então, a nossa aula, está aqui, ó, conceito de modelo de sistema. Então, a gente acabou de falar disso. Primeiramente, nós temos aqui um problema. Então, lá em determinado setor da empresa, eles estão passando por algum problema, ou então essa palavra problema, ela é substituída por necessidade. Então, eles estão passando por alguma necessidade, eles precisam aprimorar os processos administrativos, então chama-se o profissional de tecnologia. E o que o profissional de tecnologia vai fazer? Vai realizar uma análise de sistemas, uma análise de requisitos aqui, para identificar que tipo de problema e se esse problema pode ser resolvido através de um sistema. Se esse problema puder ser resolvido por sistema, então vem a modelagem. Então ele vai fazer um diagrama. Para quê, gente? Vocês sabem por quê, né, que a gente criou os diagramas nas outras aulas? Justamente para a gente compreender de fato o que aquele cliente precisa. Então o diagrama ele vai fazer uma representação de como vai funcionar o sistema. Porque através do diagrama a gente já prevê a próxima etapa aqui, ó, que é o sistema funcionando. Para que a gente possa ter esse sistema funcionando, é essencial que a gente realize uma boa modelagem. Se o modelo, se essa segunda etapa aqui, esse modelo tiver sido realizado de forma incorreta, consequentemente, o sistema também vai assumir esses mesmos problemas. Por isso que é fundamental que a análise de requisitos, a identificação do problema, seja bem modelada. Se o modelo, aquele molde estiver bem realizado, o sistema também vai ter, né, vai receber as mesmas consequências, não? Então, se um modelo foi bem desenhado, os diagramas refletem a realidade do cliente, então o sistema também vai atender à realidade do cliente, porque o sistema ele é desenvolvido com base no diagrama. E a gente conhecer aí os principais diagramas da UML, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter, pessoal, do porquê da gente criar diagramas, do porquê a gente criar esses projetos de software, ok? Então, seguindo aqui na nossa aula, conceito de modelo de sistema. Então, a gente já falou, né, bastante. O modelo descreve a visão. Então, a gente vai ter aqui uma visão que o usuário tem das informações existentes e que serão gerenciadas pelo sistema, correto? Né? Acho que já
já confere com o que a gente acabou de falar. O objetivo da análise é estudar o problema. Então a análise ela vai estudar o problema e o sistema computacional é uma solução automatizada para resolvê-lo. Então a gente vai estudar o problema e a gente vai tentar resolver através de uma solução sistêmica, né? Então o sistema ele vem para resolver esse problema que estava acontecendo em determinado setor. O modelo é uma representação do sistema a ser desenvolvido. Então acho que esse item aí fechou bem a ideia, né, gente, de que o modelo ele vai representar o sistema a ser desenvolvido. Professora, essa ideia do modelo é essencial, né, para que os alunos entendam a importância de criar diagramas. Sim, é aqui nesse exato momento em que a gente começa a entender realmente aonde é que o sistema vai acontecer, né? Então é através desse molde, através desse modelo que nós vamos fazer toda a sequência do projeto, que é reconhecer as informações, analisar, modelar, classificar e colocar dentro de uma sequência. Muito bem. Então, gente, fechamos a ideia do modelo, né? Então a gente entendeu aí a importância da modelagem para o sistema e agora a gente vai continuar a nossa aula, seguindo aqui, falando agora de sistema orientado a objetos. Vocês já ouviram falar nessa questão de orientação a objetos, programação orientada a objetos, né? E como é que essa filosofia, né, de orientação a objetos funciona? Primeiro, ele identifica as coisas do mundo, né? Então, as coisas do mundo, elas são representadas por coisas, objetos e coisas, e pessoas. Então, o sistema ele tem que controlar os dados das coisas e dos objetos e das pessoas, né? Porque, afinal de contas, as pessoas manipulam objetos e os objetos são manipulados por pessoas. Então, o sistema ele tem que refletir os dados tanto das coisas como das pessoas. Então, o sistema vai reunir as características e as ações. Quais são as ações que as pessoas realizam dentro de determinado setor, né? Então, o sistema, o diagrama orientado a objetos, ele tem que refletir justamente as características e as ações que as pessoas e que os objetos, né, realizam dentro de um determinado contexto. Então, só para a gente entender por que esse nome, né, de orientação a objetos, procura tratar dessa forma, ok? Seguindo então aqui, vamos detalhar aqui a orientação a objetos. Também quando se fala de orientação a objetos, a gente tem o conceito de classe, objeto e atributo. O que é a classe? Representa um conjunto de objetos que tem a mesma especificação. Então a gente poderia dar o exemplo aqui de um aluno, né? Eu vou desenvolver um sistema escolar e eu preciso gravar os dados de um aluno que é matriculado na escola. Então a classe aluno vai conter o quê? Vai representar um conjunto de alunos, né, de objetos que tem a mesma especificação, ou seja, todo aluno vai ter matrícula, todo aluno vai ter nome, vai ter data de nascimento, vai ter um endereço. Então a classe ela representa um conjunto de objetos do mesmo tipo, correto? E o que vem a ser o atributo? É um conjunto de características de um objeto. Então a gente tem aqui o exemplo de classe que eu falei do aluno. Qual seria um atributo do aluno? Um dos atributos do aluno é data de nascimento. Outro atributo que eu poderia mencionar do aluno seria nome, matrícula, o que mais, né? E-mail. Então todas aquelas características, aqueles dados que normalmente o aluno preenche na hora que vai fazer a matrícula numa determinada faculdade ou numa escola, você preenche aquele formulário para o sistema, cada um daqueles itens do formulário é um atributo. Então, um atributo é justamente essas características de determinado objeto. Então, no caso, a gente está falando aqui do aluno. Se fosse um cadastro de professor, seriam os atributos do professor. Se fosse o cadastro de funcionário, uma classe funcionário, então teria os atributos que são os nomes, data de admissão, data de nascimento, CPF, RG, todos são os atributos no caso do funcionário. Então, atributos são as características de determinado objeto, como a gente citou aqui alguns exemplos. E por fim, para a gente fechar a ideia do slide, diz que um objeto é uma instância de uma classe. Então, o objeto, por que ele recebe esse nome de instância, né? Porque ele representa a classe, uma determinada classe, em determinado instante. Então, o objeto ele é uma instância. Então, quando eu digo assim, eu tenho vários alunos aqui cadastrados assistindo essa aula de análise de sistemas. São vários alunos. Mas eu posso pegar
aluno específico e dizer, ó, a Maria do polo, né, de Ariquemes, ou do polo de Vilhena, ela é uma aluna específica que eu estou aqui fazendo uma instância, ou seja, ela está representando todos os alunos nesse determinado momento. Então a instância, quando vocês veem ali essa denominação de instância, ela representa ali a classe aluno naquele determinado momento, ok? Então esse seria um exemplo, né? Então a gente poderia também utilizar outros, o funcionário, pega o funcionário João, eu estou verificando o cadastro do João, ele representa naquele momento uma instância da classe funcionário. Ok? Então, por isso que diz que um objeto é uma instância de uma classe. Tá? Então, o objeto é um determinado indivíduo daquela classe que ele está sendo visualizado naquele momento. Certinho? Então, só para a gente conhecer o conceito, relembrar. E aí, a gente não pode esquecer que toda classe, todo objeto, ele troca mensagem, que são o quê? São as ações que ele realiza no sistema. Então, os métodos descrevem o comportamento do objeto, que são suas funcionalidades, ou seja, funções e operações. Então, a gente falou aqui do aluno, né? Determinado aluno específico, ele realiza algumas operações, algumas funções dentro do sistema. Então, isso é chamado de método. Né? Assim como vocês realizam ações no sistema, no ambiente virtual, no AVA, né? Então, quando vocês estão ali acessando o AVA, vocês estão certamente utilizando um determinado método para participar de um fórum, para acessar ali o chat. Então, são as funções, as operações que foram dadas a vocês para acessar o sistema. Os objetos interagem através do envio de mensagens. Então, os objetos, né, enviam mensagens. Os objetos, além de enviar mensagem uns aos outros, eles fazem isso com o objetivo de realizar alguma operação, requisitando serviço no sistema. Então, dentro de um sistema, a gente tem que fazer, né, a classe, onde eu vou ter lá os alunos cadastrados, e eu vou ter as ações que esses alunos podem realizar no sistema, no caso de um sistema escolar que a gente está citando, né? Então, os métodos são as operações que esses alunos realizam no sistema. Teria outros exemplos, né, professora, quando a gente fala de métodos, onde a gente diz assim que um determinado objeto pode disparar uma determinada operação no sistema, né? É importante essa compreensão, né? Exatamente, professor, porque se nós não soubermos ou não compreendemos ou não definimos esse modelo da troca da informação entre esses objetos, que nós chamamos do mundo real de objetos, mas para o nosso sistema são as informações que serão depois tabeladas, que serão compiladas, né? E o importante é a compreensão da visão desse modelo nesse exato momento, que é a interpretação do mundo real, né, para esse nosso mundo virtual. Uhum. Tá? Professor, só quero dar um aviso aqui para o pessoal de todos os polos, que nós estamos sem internet e aí o pessoal não está conseguindo se comunicar aqui via chat, mas logo, logo isso será resolvido. Ok. Então tá, pessoal. Então essa é a importância, né, da gente compreender a comunicação dos objetos no sistema. Então, através de métodos, ele dispara as operações que está prevista para aquele tipo de objeto. Seguindo, então, a nossa aula, aqui temos um exemplo para a gente contextualizar, método e mensagem. Então, observe esse exemplo da impressora, né? Então, eu tenho aqui uma classe onde eu vou ter que cadastrar todas as impressoras de uma determinada empresa. Quais são os atributos? Eu posso dizer que o atributo da impressora é marca, o ano de fabricação, qual foi o modelo, qual é o tipo de impressora. Então, isso aqui são os atributos, ou seja, toda impressora vai ter marca, vai ter ano, vai ter um modelo, vai ter um tipo, né? E isso varia de impressora para impressora. Então, os atributos, ele consiste nesses aspectos que são as características da classe, no caso aqui, impressora. E os métodos são as ações que aquela impressora pode realizar. Uma primeira ação é ligar e desligar, né? Seria a ação inicial de toda impressora. E, por fim, tem aqui imprimir um determinado arquivo, né? Também uma operação essencial. E aí temos aqui um exemplo onde um relatório, eu estou dentro do meu sistema e eu estou ali querendo fazer a impressão de um relatório. E ele dispara uma mensagem para a impressora com esse método, que é esse daqui, ó, imprimir arquivo. E aí a impressora vai receber essa operação e vai realizar
né, o método solicitado. Então essa aqui é a troca de mensagem, um exemplo, né, só para a gente ter como ideia da troca de mensagem entre, a gente tem dois exemplos aqui de duas classes, o relatório e impressora. Seguindo, vamos falar agora do processo de desenvolvimento de software, de modo também bem resumido, que a gente tratou isso, né, nas aulas anteriores. O processo de desenvolvimento de software compreende as seguintes atividades. E aí nós temos a primeira atividade, levantamento de requisitos, análise de requisitos, né, ou então só análise, projeto, implementação e teste. Então percebam que a gente tem aí essas etapas, são etapas normalmente essenciais para o desenvolvimento de sistemas. Professora, qual dessas etapas você acredita que é a mais importante para o desenvolvimento de sistema? É sempre a primeira, né, professor? Normalmente. Porque se nós não conseguimos entender os requisitos realmente, se a gente não for buscar essa especificação inicial, com certeza as outras fases serão falhas, né? E aí, quando chegar lá na fase da implementação, na fase do teste, você descobriu que esqueceu de definir uma informação lá no início do projeto, né? Então, essa primeira fase da análise de requisito realmente é a mais importante, porque é nesse momento que o desenvolvedor ou o analista ele vai ter o contato mais direto com o seu cliente, com o seu usuário e vai conhecer o negócio dele, vai interpretar as necessidades dele. Muito bem. Então percebo que o levantamento de todas essas etapas, começando pelo levantamento de requisitos, é para identificar ali qual é a real necessidade, né, se é viável ou não desenvolver o sistema. Depois vem a análise de requisitos, que a gente vai procurar saber quais são as funcionalidades que o sistema tem que ter, né, para atender à demanda do cliente. Depois vem a parte do projeto, que aí o profissional de tecnologia vai desenvolver os diagramas que a gente conheceu aqui na disciplina, né, os diagramas de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência. Depois vem a parte de implementação, que é o que? A codificação. Então, implementar vou programar. Então, com base no projeto, com base no diagrama que foi elaborado, eu entro na etapa de codificação. E aí eu faço, programo na minha linguagem, na linguagem de programação que vocês, né, dependendo, né, se vocês tiverem a oportunidade de escolher a linguagem de programação, melhor ainda, mas normalmente é de acordo com a empresa. Então, dependendo da empresa que vocês forem trabalhar, vocês vão ter que trabalhar com Java ou com C#, né, dependendo da empresa. E aí, por fim, depois de codificar, entra na etapa final, a etapa de teste, onde vão ser feitos alguns testes de verificação para validar o sistema e aí ser entregue para o usuário final, que aí vai fazer realmente ali o termo de aceite, onde o usuário aceita o sistema e começa a fazer uso dele. Lembrando que depois que você entrega o sistema, é bom que você faça um treinamento com os clientes, com o usuário, para que eles saibam manipular o sistema, né? Simplesmente entregar o sistema e deixar o usuário sozinho, né, apanhando lá do sistema. Vocês têm que fazer o treinamento, entregar um manual do sistema, um manual de utilização do sistema, que é essencial para que o usuário possa utilizar e que ele não tenha resistência com relação ao sistema. Ok? Então passamos por essas etapas. Seguindo aqui, a gente agora vai começar a tratar do aspecto diagramático, né? Falamos muito de teoria já. E agora a gente fala da UML. Então o que é a UML? É a linguagem de modelagem unificada. Ela é uma linguagem padrão para elaboração de projetos de software. Lembrando, pessoal, que esse projeto de software é orientado a objetos. Então, antigamente se programava muito de forma estruturada, mas a tendência agora é a programação orientada a objetos. E aí, para esse tipo de programação, a gente utiliza a UML, a linguagem de modelagem unificada. Até aqui, né? Acho que está tudo bem. Não temos problema com esse conceito. E aí vamos falar então do que é importante, que é o diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso, ele é uma técnica de modelagem usada para descrever as funcionalidades do sistema a ser construído. Então percebam, gente, que o diagrama de caso de uso, ele é um diagrama essencial para a gente compreender, ter uma visão do sistema. Então a gente vai ter uma visão do sistema de modo amplo, para que o usuário também possa participar dessa comunicação, e aí ele vai prever aquela visão inicial, né, para a gente começar a entender a complexidade do problema que o cliente está explicando. Vamos então aqui acompanhar o diagrama que a gente tem de exemplo.
Aqui a gente está simulando um sistema escolar onde aqui eu tenho como um agente externo, um ator aqui, o professor, e aqui é o meu sistema, ó, lembrando que esse retângulo aqui serve para a gente simbolizar o sistema. E aí o que o ator, o professor ele faz no sistema? Ele pode cadastrar notas. Então essa aqui é a função que ele exerce no sistema escolar. Então o professor realiza essa operação. Falando dos componentes, né, antes da gente detalhar um pouco mais aqui os componentes do caso de uso, a gente vai ter aqui o ator, que a gente viu ali que era o professor, né? E o que é esse componente chamado ator? Papel que solicita ações no sistema. Então são as pessoas que irão interagir com o sistema, né? Então vão solicitar ações e vai receber reações, né? Vai ter a resposta também do sistema. Pode participar, o ator ele pode participar de vários casos de uso. O que é o caso de uso? É aquela elipse, né? Então aquela elipsezinha com descrito dentro dela a ação que o ator vai realizar. Então o ator ele pode realizar várias ações no sistema, ou seja, ele pode participar de vários casos de uso. Falando no caso de uso, ó, e o que é o caso de uso? Né? Um documento narrativo que descreve a sequência de eventos. Eventos, pessoal, são as ações, operações, né? Que são realizadas por um ator no sistema, no uso do sistema. Então, o caso de uso, ele tem essa função de demonstrar as ações que podem ser realizadas dentro do sistema. E, por fim, o sistema é o sistema a ser modelado. Então, justamente aquela representação que nós vimos do sistema, ele vai abranger todos os casos de uso que são as operações que funcionam dentro dele. Ok? Então aqui só para a gente rever os componentes. E aqui a gente fala agora do relacionamento. Não adianta falar dos componentes se a gente também não falar de como eles se relacionam, né? Então o relacionamento representa uma interação existente entre o sistema, ou seja, seus componentes, com o ambiente externo. Quem nós temos aqui no ambiente externo? Temos aqui o aluno. Nesse exemplo aqui, pessoal, agora já não é mais o professor, o nosso exemplo. E o aluno ele interage com o quê? Ele interage com o sistema escolar. Então lá no ambiente virtual, vocês utilizando o sistema, o que vocês podem realizar? A princípio, nesse diagrama, vocês só podem realizar duas ações. A primeira, vocês vão consultar notas. Então essa é uma operação que está prevista nesse diagrama de caso de uso. E outra operação que o aluno também pode realizar é participar do fórum. Então, se o sistema acabasse aqui, se esse diagrama fosse entregue para vocês desenvolver o sistema só ia ter essas duas funcionalidades. O aluno ia poder consultar notas e participar do fórum. Então, essa é a essência do diagrama de caso de uso. Descrever as ações que o usuário, o cliente, vai fazer no sistema, para que a gente possa compreender o funcionamento de modo bem amplo do sistema. É importante, né, professor, esse diagrama de caso de uso para a gente começar a detalhar as funcionalidades do sistema. Eu acho o principal, viu, professor? Porque é nesse exato momento que nós vamos descrever todas as ações do sistema. Né? Todas as informações, quem é que vai participar do sistema, é ele que vai dar, essa documentação é que vai dar a base para os outros diagramas. Né? As ações dos outros diagramas, eles serão compostos a partir do nosso caso de uso. Ok, muito bem. Então, pessoal, entendido? Fizemos uma revisãozinha rápida do diagrama de caso de uso. Vamos então detalhar o tipo de comunicação, né, que ocorre. A comunicação entre casos de uso. Então a gente viu que a gente conheceu a comunicação do ator com o sistema. E agora tem aquela comunicação que ocorre entre casos de uso. Um caso de uso pode se comunicar com outro caso de uso para descrever ações do sistema, recebendo nomes especiais. E aqui a gente não vai detalhar cada um deles porque vocês já viram, né? Então a intenção é só de a gente revisar. Temos aqui a primeira comunicação entre casos de uso, que é o include, ou então inclusão. O que a inclusão faz? Toda vez que realizar o caso de uso A, no caso que a gente está utilizando esse exemplo aqui, ele também vai realizar o caso de uso B. Então só ocorre a realização do caso de uso A
se o caso de uso B também for realizado. Então essa é a inclusão. O include, ele obriga a execução de uma outra operação. Lembrando que caso de uso, né, pessoal, representa uma operação dentro do sistema. Falamos do include, da inclusão. Temos aqui a extensão, o extend também, né? Então o que o extend faz? A setinha do extend, ela é o contrário dessa aqui que vocês estão vendo, eu vou desenhar aqui, ó. E aí o que o extend permite? Quando eu realizar esse caso de uso A, possivelmente eu posso realizar também o caso de uso B. Percebam que mudou, né, a leitura do diagrama. Então já não é mais obrigatório a realização do caso de uso B. É uma opção, né? Então caso aconteça isso daqui, pode ser que aconteça também essa segunda operação. Tá? Então o extend, ele dá essa opção para que a gente possa demonstrar isso no diagrama. Tá? Então diferente da inclusão, que obriga que os dois casos de uso aconteçam. Tá? Então a extensão, esse extend, que também é chamado, né, ele permite esse tipo de ação. E por fim nós temos aqui o exemplo da generalização. O que é a generalização, né? Eu posso aqui criar um caso de uso pai, né? Pode ser chamado assim, vou criar uma operação chamada criar conta. Lembra que a gente utilizou esse exemplo, né? Criar conta. E aí do criar conta, eu posso criar uma conta para a pessoa jurídica, né? Ou então eu posso criar uma conta poupança, e eu posso criar uma conta corrente, né? Conta corrente, e aí eu vou colocar aqui conta poupança. A generalização, ela tem essa finalidade. Eu posso criar aqui um caso de uso mais geral, por isso que eles chamam de generalização. Então eu vou criar conta. Criar conta. E depois que eu criar conta, eu posso dizer se é uma conta poupança ou se é uma conta corrente. Então ele me permite fazer esse tipo de descrição. Essas são as principais formas de fazer a comunicação entre os casos de uso. Percebam que é uma excepcionalidade. A comunicação entre uma operação e outra tem que estar previsto dessa forma, em uma dessas três opções. Correto? Então, só para a gente lembrar, tá, que essa comunicação é possível entre os casos de uso, desde que esteja em uma dessas três categorias. Seguindo então a nossa aula, aqui em tela, a gente tem o diagrama de classe. Diagrama de classe. O diagrama de caso de uso representa a visão do sistema do ponto de vista externo. Então ele é mais superficial, o diagrama de caso de uso, é isso que a gente acabou de falar. O diagrama de classe, ele descreve o funcionamento interno, ou seja, como é que eu vou armazenar os dados das classes e objetos. Então essa aqui é a diferença fundamental que a gente deve compreender entre o diagrama de caso de uso, que representa uma visão do ponto de vista externo do sistema, e o diagrama de classe, que descreve o funcionamento interno das classes. O segundo item fala, é possível, a partir do diagrama de caso de uso, construir, né, através da linguagem UML, o diagrama de classe. Bem, aqui esse segundo item não é tão importante. O que é importante frisar é que o diagrama de classes, ele é construído a partir do diagrama de caso de uso. Então, por isso é muito importante, como a professora citou, o diagrama de caso de uso é fundamental para o entendimento inicial do sistema. E o diagrama de classes, professora, qual é a característica dele, qual é a importância também dele para o sistema? A importância do diagrama de classe é, após você já identificar os seus casos de uso, as informações principais, os atores, né? São eles que vão dar origem a esse diagrama de classe, que vai ser depois a estrutura do seu banco de dados. Né? Uhum. Que lá no banco de dados é que você vai começar a trabalhar o relacionamento das informações e aí já aplicar um modelo técnico mesmo, através da linguagem do SQL, você já vai começar a colocar as informações em prática, né? Onde você vai poder ter um repositório dessas informações, onde você pode consultar, incluir, fazer as atualizações, né? E aí o sistema ele já passa, ele sai de uma visão estática já para uma visão dinâmica.
Ok. Então, o diagrama de classe ele é fundamental para a gente compreender essas funções. Tá? Então, seguindo aqui, relacionamento. Vamos falar do relacionamento das entidades. Então, o relacionamento é a associação entre os objetos durante a execução do sistema. Tá? Então, definimos o relacionamento através de uma linha que une, né, as unidades através de um losango com o nome do relacionamento. Então, perceba que aqui a gente tem um exemplo, como a professora falou, a gente descreve agora a visão interna de como nós iremos armazenar os dados. Então, a gente tem que compreender que eu vou criar uma entidade, no caso de um sistema escolar, uma entidade para gravar os dados do aluno, então eu represento através desse retângulo, e vamos aqui nessa situação também gravar as informações das turmas. Então, pode ser que também no meu sistema eu queira gravar as informações da turma, e sendo que a turma ela tem vários alunos matriculados nela, né? Então, por isso que tem essa ligação do losango, onde um aluno, ele pertence a uma turma, ok? E uma turma vai ter vários alunos. Por isso que tem esse tópico desse slide, é justamente para dizer que essas entidades, elas se comunicam. Então, elas têm uma ligação uma com a outra, porque no sistema, o sistema faz com que essas classes troquem informações. Então, um aluno ele pertence a uma turma e uma turma possui vários alunos. Detalhando, né, através do tipo de cardinalidade, que é algo que a gente não é o foco da gente explorar as cardinalidades, temos aqui cardinalidade de n para n, cardinalidade de 1 para 1 e cardinalidade de 1 para n ou de n para 1. Né? Esse tipo de cardinalidade normalmente a gente utiliza muito no mapeamento do banco de dados, né? Que a gente vai lá descrever o diagrama entidade de relacionamento. Temos aqui alguns exemplos para a gente compreender. Primeiro, eu tenho uma entidade médico, vamos supor que é um sistema hospitalar, onde o médico ele pode consultar, está aqui a ligação, vários pacientes, ou seja, N pacientes. Então, um médico pode consultar N pacientes. E o paciente, ele pode ser consultado por N médicos. Lembrando que esse N quer dizer vários. Então, eu tenho a ligação que um médico ele pode consultar N pacientes e um paciente pode ser consultado por N médicos. Então, essa é uma cardinalidade de N para N, muitos para muitos. Cardinalidade de 1 para 1. No exemplo aqui, em um sistema de uma empresa, eu estou cadastrando os dados do funcionário. E eu posso dizer que o funcionário ele coordena no máximo um departamento. E esse um departamento só pode ser coordenado também por no máximo um funcionário. Então perceba que essa aqui é uma ligação de 1 para 1. Quem vai determinar essa regra é a empresa. Então nessa regra aqui é de 1 para 1. Um funcionário coordena no máximo um departamento e um departamento é coordenado no máximo por um funcionário. E por fim, ligação de 1 para N, eu tenho aqui a entidade professor. Professor ministra, está aqui a relação dele, né? Ele ministra várias disciplinas, ele pode ministrar várias disciplinas, e cada uma dessas disciplinas é ministrada por um professor. Então, aqui eu tenho essa ligação de professor ministra várias disciplinas, e a disciplina ela é ministrada por no máximo um professor. Então, essa é a regra. Quem vai determinar essa regra vai ser a empresa, né? No caso aqui a escola, nesse último caso. Seguindo aqui o entendimento, só para a gente fechar a ideia da simbologia da classe, a classe ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, nome da classe. Segunda parte, atributos. E terceira parte, operações. Então, toda classe ela vai ter essa denominação. Vai ter o nome da classe primeiro, os atributos, que fazem parte dessa classe, e as operações. Né? E aqui embaixo a gente tem um exemplo de ligação do aluno. Ó. O nome da classe se chama aluno, e o nome dessa outra classe se chama turma. Quais são os atributos, como o segundo item aqui, ó, atributos do aluno? Matrícula e nome do aluno. Então, a gente tem um exemplo aqui de 2 atributos do aluno. E quais são os atributos da turma? Tem o identificador da turma, o ID da turma, e o nome da turma são os 2 atributos dessa classe turma. E quais são as operações que são realizadas pelo aluno? Ele pode, no sistema, consultar nota. Então, ele consulta a nota. E quais são as operações que podem ser realizadas na turma?
pode ser realizado o cadastro de turmas. Então, toda vez que eu cadastrar uma turma, eu posso utilizar essa operação. E qual é a ligação que existe entre as duas entidades? Tem aqui uma ligação entre elas, onde um aluno pertence no máximo a uma turma. E uma turma pode ter vários alunos. Então, essa é a regra que foi estabelecida para se desenvolver o diagrama de classe. Pessoal, é importante entender que essas regras, quem vai determinar é a empresa, vai ser a escola, né? Se for um sistema escolar, vai ser a escola que vai determinar essas regras. Se for um sistema hospitalar, vai ser aquele hospital que vai determinar a regra. Nenhuma escola funciona igual a outra, nenhum hospital funciona igual ao outro. Sempre tem uma característica específica que o sistema tem que atender. Então não adianta dizer, criei um sistema para a escola e agora eu vou utilizar esse mesmo sistema para mais 20 escolas. A chance de ter mudanças são inúmeras, são muitas, né? Porque cada escola tem um jeito diferenciado de trabalhar e certamente isso muda na estrutura do diagrama de classes. Ok? Então seguindo aqui, para a gente fechar agora, vamos falar do diagrama de sequência, que é o nosso último diagrama. O diagrama de sequência é construído a partir do diagrama de caso de uso, né? Então percebo mais uma vez o diagrama de caso de uso sendo fundamental para o desenvolvimento de um outro diagrama, que é o de sequência. Ou seja, depois de identificar as funcionalidades do sistema, através do caso de uso, é necessário definir como essas funcionalidades serão realizadas. Então, por isso que vem o diagrama de sequência. E como é que funciona, né? Quais são os componentes do diagrama de sequência? O diagrama de sequência possui dois eixos. O primeiro eixo, pessoal, o eixo horizontal, e o segundo eixo, o eixo vertical. No eixo horizontal, o que nós temos? Mostra um conjunto de objetos. Então, aqui no meu eixo horizontal, não vão confundir, pessoal, horizontal com vertical, né? No meu eixo aqui horizontal, eu tenho aqui o usuário, o objeto A e o objeto B. Está aqui cada um deles. Então, aqui um conjunto de objetos consta no eixo horizontal. E no eixo vertical, que são justamente as linhas de vida, né? Eu vou ter aqui a ordem temporal, ou seja, em que momento esses objetos se comunicam, né? A gente lembra aí que tem a comunicação de mensagens entre um objeto e outro. Então, é importante frisar isso, né, a respeito do diagrama de sequência. Como é que acontece, então, a ligação, né, relacionando os dois eixos, o horizontal, né, o horizontal e o vertical? Os objetos e suas respectivas linhas de vida, nós temos aqui, e a barra de ativação e as mensagens, que são justamente quando o usuário ele manda uma mensagem para o objeto A, é ativada essa barra de ativação. Isso aqui é a barra de ativação do usuário, e essa aqui é a barra de ativação do objeto A. E o objeto A manda uma mensagem para o objeto B, que também ativa aqui uma barra de ativação. Então essa é a barra de ativação e cada objeto possui as suas respectivas linhas de vida, que são esses tracejados. Ok? Só para a gente recapitular a respeito do diagrama de sequência. Tipos de mensagem, para a gente também lembrar, para a prova, né, gente? Existem vários tipos de mensagens, onde as quais possuem funções diferentes. Aí as principais, temos aqui a mensagem síncrona, a mensagem assíncrona e a mensagem de retorno. Então até aqui temos aqui os três tipos de mensagem. A mensagem síncrona é aquela que a gente envia e espera a realização da operação. Então a mensagem síncrona, você manda a mensagem e aguarda, né, a operação acontecer para depois prosseguir. A mensagem assíncrona, envia a mensagem e continua o processamento, o objeto continua trabalhando, não precisa aguardar o retorno. E a mensagem de retorno é justamente quando volta, né, a operação foi realizada com sucesso, ou então teve alguma coisa que aconteceu, é a mensagem de retorno. Né? Tem também a mensagem reflexiva, que é aquela quando o banco de dados consulta, né, em si próprio, né, os dados e depois traz o retorno. Ok? Então, para a gente fechar a ideia, aqui um último exemplo. Aqui temos um diagrama de caso de uso. O aluno ele vai realizar o login no ambiente virtual. No ambiente virtual, o aluno vai realizar um login. Depois que ele realizou o login, como é que a gente pode entender isso através do diagrama de sequência? E aí temos aqui no diagrama de sequência, nesse cenário, o aluno, a interface do sistema e o banco de dados. O aluno, ele acessa a interface do sistema. Ele acessa a interface. Essa interface, por sua vez, realiza, né, entra com a solicitação de login, onde o usuário entra com
o usuário e senha, né, com seu login e senha. O banco de dados, ao receber isso, realiza uma consulta, uma mensagem reflexiva, ó, faz uma consulta para saber se aquele usuário está cadastrado e então vem o retorno, a permissão de acesso. Ou vai ser autorizado ou vai ser negado, né? E aí isso é mostrado na tela inicial. Então essas são as características essenciais do diagrama de sequência. Então a gente pôde fazer esse resumo de como trabalhar com os diagramas para que vocês possam ter uma ideia aí para fazer uma boa prova. Professora, foi importante nessa disciplina de análise para a compreensão, né, de como funciona o mapeamento, a modelagem de dados, e chegamos ao fim da disciplina, né, vai deixar saudades. Eu acho que os alunos devem ter gostado, né, dessa explanação. Eu espero que todos tenham compreendido, né, esse conceito que o professor Marcel fez uma explanação muito clara, bem sintética, né, e aquilo que eu volto a repetir. Procure a informação, modele a informação, classifique a informação e coloque ela numa sequência. É só não esquecer desses passozinhos bem simples e interpretar. Tudo que existe no nosso mundo real é objeto. E esse objeto pode ser um objeto virtual também. Ok. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Professora, obrigado pela presença. Eu é que agradeço e agradeço a todo o pessoal aí, de todos os tutores. E a gente continua aqui para tirar todas as dúvidas, né? Não vamos sair do ar, a aula termina, mas a gente continua no online para tirar todas as dúvidas e que estamos à disposição para qualquer projeto que alguém queira levar em frente. Ok, obrigado, professora. Gente, agradeço a presença de vocês, espero ter a oportunidade de trabalhar outras disciplinas. Então, até a próxima. Boa noite, forte abraço.